que é a situação em Moçambique e que tem sido marcada por fortes tensões políticas e sociais nos últimos meses. Portanto, não é desde que o Sr. Ministro esteve em Maputo, na tomada de posse de Daniel Chapo, até hoje, que aconteceram várias coisas, para além da população moçambicana continuar a demonstrar a sua resiliência, a sua insatisfação, uma palavra que é Ana Malala, a forma como se recusam a pagar portagens, a forma do banho de multidão que recentemente deram em Tete a Venâncio Mondlane, mas aconteceram 3 acontecimentos que eu penso que são importantes para analisarmos aquilo que está a acontecer. A decisão de Daniel Chapo de demitir Bernardino Rafael, o comandante da polícia, mas também as instruções que o Presidente, validado pelo Conselho Constitucional, deu às forças policiais, quer para a implementação de novas metodologias de atuação policial, quer inclusive de novas metodologias de formação à polícia, sobretudo para conseguirem saber lidar com protestos pacíficos, que era aquilo que vinha a acontecer. Portanto, esse é um sinal que eu penso que foi bastante importante por parte de Daniel Chapo, quer em termos internos na própria Frelimo, em termos internos de Moçambique e também em termos internacionais. O segundo ponto já não é tão positivo ou tão esperançoso, digamos assim, foi a decisão de Daniel Chapo de nomear para Ministro da Justiça Mateus Saizé, que era membro do Conselho Constitucional, que validou umas eleições que, na nossa opinião, não foram justas e, portanto, aqui já um sinal preocupante destes últimos tempos. E há um terceiro momento que é que saiu o relatório da missão de observação da União Europeia. Não vou citar um conjunto vasto de partes do relatório. Resumindo, diria que o relatório é arrasador para aquilo que foi o processo eleitoral e o pós-processo eleitoral. Fala de anomalias e erros graves e extrema falta de transparência, evidente inclinação de condições de concorrência, delimitação não nítida entre o partido e recursos estatais, repressão violenta dos protestos, processo de contagem complicado e ineficiente, casos de alteração fraudulenta dos resultados. Portanto, isto são citações do relatório da missão de observação da União Europeia. E, portanto, desde o momento passando a fase da tomada de posse e estes acontecimentos destes últimos meses, gostaríamos de saber também como é que o Governo está a acompanhar, a ver, ir um bocado mais além de dizer que estamos abertos a canais de diálogo, reconciliação. Já antes da tomada de posse, nós, Iniciativa Liberal, já alertávamos para aquilo que acreditávamos ser uma necessidade de se criar um processo para novas eleições. Não sabemos se essa é a posição também do Governo ou não. É, por exemplo, a posição de alguns governos que até emitiram uma declaração conjunta, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Noruega e Suíça. E, portanto, gostaríamos de saber, à data de hoje, como é que o Governo vê a situação em Moçambique. Não fugindo de Moçambique, depois, mais para o futuro, há uma questão que nos preocupa, que é aquilo que é a cooperação entre Portugal e Moçambique, nomeadamente a questão bilateral e cooperação ao nível militar. A nossa cooperação tem sido, sobretudo, ao nível da formação. No passado, o governo moçambicano gostaria que essa nossa cooperação fosse também para a vertente, em termos de aumento de financiamento, para a parte de equipamento. Gostávamos de saber como é que isso está a ser trabalhado. Eu sei que não compete só apenas ao Sr. Ministro, também já tem a ver com o Sr. Ministro da Defesa. Mas depois, no âmbito da União Europeia, aqui é mais preocupante, porque há 2 financiamentos que a União Europeia está a fazer em Moçambique. Um direto na formação e equipamento de forças para o contra-terrorismo em Cabo Delgado, e essas forças específicas, financiadas, formadas e equipadas pelos contribuintes da União Europeia, já são vistas em Maputo. Portanto, fora do seu raio de ação e do objetivo que foi. E, portanto, se o Governo está a acompanhar isto no âmbito da União Europeia sobre esta questão. E depois há outro financiamento que não é direto ao regime moçambicano, é um financiamento que é feito ao Ruanda, para as forças do Ruanda que foram para Cabo Delgado para ajudar a resolver a situação complicada em Cabo Delgado. E isso agora toca com um ponto que o Sr. Ministro até falou no início, todos os conflitos além de Moçambique, que envolvem o Ruanda, e, portanto, como é que o Governo também no âmbito da União Europeia está a conseguir, porque as coisas, como o Sr. Ministro disse bem no início, cruzam-se e temos que estar muito atentos àquilo que aconteceu. Portanto, tenho uma pergunta, mas deixarei para a segunda ronda, já não sobre Moçambique, sobre outra questão. Muito obrigado, Sr. Ministro.